Quiz Bíblico Especial Carta aos Romanos. Quem escreveu o livro de Romanos? Pedro, João, Paulo ou Tiago? Resposta certa, letra C. Qual é o tema central do livro de Romanos? A justificação pela fé, a história de Israel, a criação do mundo ou as profecias do fim dos tempos? Resposta certa, letra A. O que diz Romanos 6:23? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o Senhor é meu pastor, vinde a mim todos os que estáis cansados, pois o salário do pecado é a morte. Resposta certa, letra D. O que Paulo escreve sobre a justificação pela fé em Romanos? Que é alcançada por boas obras, que é pela fé e não pelas obras da lei, que só é possível para os judeus ou que não é importante para os cristãos. Resposta certa, letra B. Qual é o resultado da fé genuína em Cristo de acordo com Romanos? Poder milagroso, prosperidade financeira, paz com Deus ou sabedoria humana? Resposta certa, letra C. Em Romanos, Paulo escreve sobre a liberdade em Cristo e a importância de não julgar os outros em questão de comida e bebida, roupas e moda, estado social ou nacionalidade. Resposta certa, letra A. Quem é mencionado como exemplo de fé e justificação pela fé em Romanos? Abraão, Moisés, Davi ou Noé? Resposta certa, letra A. Em Romanos 8:28, Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que isso significa? Que todas as coisas são boas para todos, que Deus sempre concede prosperidade material, que somente os ricos são amados por Deus ou que Deus usa todas as circunstâncias para o nosso bem. Resposta certa, letra D. O que Paulo diz sobre o amor em Romanos? Que o amor é opcional, que o amor é uma fraqueza, que o amor é um cumprimento da lei ou que o amor é egoísta? Resposta certa, letra C. O que Paulo diz sobre a submissão às autoridades em Romanos? Não devem se submeter a ninguém, devem se submeter às autoridades, apenas aos líderes religiosos ou os cristãos devem criar seu próprio governo? Resposta certa, letra B. Qual é a atitude de Paulo em relação aos fracos na fé em Romanos? Ele os despreza, ele os expulsa da igreja, ele os critica publicamente ou ele os exorta a serem recebidos e não julgados? Resposta certa, letra D. O que Paulo diz sobre a relação entre a fé e a lei de Moisés em Romanos? Que a fé é irrelevante em relação à lei, que a fé não anula a lei, mas a cumpre, que a fé é oposta à lei ou que a fé só é necessária para os gentios? Resposta certa, letra B. Qual é a expressão usada em Romanos para descrever a doutrina da justificação pela fé? O amor vence tudo, a graça de Deus é suficiente, o justo viverá pela fé ou a fé é opcional? Resposta certa, letra C. Em Romanos, Paulo faz uma comparação entre o primeiro Adão e qual figura? Noé, Moisés, Davi ou Jesus Cristo? Resposta certa, letra D. Qual é a definição de graça explicada por Paulo em Romanos? Uma recompensa por boas obras, o favor imerecido de Deus, um esforço humano para ganhar a salvação ou uma bênção reservada apenas para os líderes religiosos? Resposta certa, letra B. Qual é a ênfase de Paulo em relação à obediência e à fé em Romanos? Que a obediência é mais importante que a fé leva à obediência verdadeira, que a obediência é opcional para os crentes ou que a obediência é necessária apenas para os judeus? Resposta certa, letra B. Paulo descreve o processo de salvação. Qual é o elemento-chave desse processo? Contribuições financeiras para a igreja, observância rigorosa das leis religiosas, confessar com a boca e crer com o coração ou o cumprimento de boas obras? Resposta certa, letra C. Qual é o conflito interno que Paulo descreve em Romanos? A luta entre as nações, a batalha contra os inimigos, a falta de compreensão da lei ou a luta entre a vontade de fazer o bem e a tendência de pecar? Resposta certa, letra D. Qual é a promessa declarada por Paulo em Romanos 8, 38 e 39? Que nunca enfrentaremos dificuldades, que nada pode nos separar do mundo, que o amor de Deus é condicional ou que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus?
Resposta certa, letra D. Qual a importância dos dons espirituais dados por Deus aos crentes? São apenas para alguns crentes privilegiados, são para o serviço de edificação do corpo de Cristo, os dons espirituais não são importantes ou os dons espirituais para benefício pessoal? Resposta certa, letra B. Inscreva-se no canal e estude a Bíblia comigo.